O livro de Jonas, uma história subversiva sobre um profeta rebelde que odeia a Deus por amar os seus inimigos. Jonas é diferente dos profetas do Antigo Testamento porque, tipicamente, eles são coleções das palavras de Deus que foram faladas através do profeta. Mas este livro não se concentra nas palavras do profeta. Pelo contrário, é uma história sobre um profeta realmente mau e desagradável. Jonas aparece apenas uma outra vez no Antigo Testamento. É durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que venceria uma batalha que recuperaria todo esse território na fronteira norte de Israel. É importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus reverteu especificamente a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão perderia todos esses territórios, porque ele era um rei terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, suspeitamos do caráter dele. O livro de Jonas tem um belo conceito com todo esse emparelhamento e simetria literária. Então, você tem os capítulos 1 e 3 contando a história do encontro de Jonas com não-israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e depois com os inimigos que Jonas odiava, os ninivitas. E cada parte mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas. Uma é uma oração de arrependimento, e a outra é uma oração onde Jonas ataca a Deus por ele ser muito bom. Agora, esse conceito cuidadoso do livro é acompanhado por um estilo realmente único de narração. A história está cheia de todos esses personagens estereotipados que, ironicamente, fazem exatamente o oposto do que você acha que eles fariam. Então, você tem o profeta, o homem de Deus, que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que são supostamente imorais, mas, na verdade, eles têm corações suaves e arrependidos e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e sanguinário do planeta, e ele se humilha diante de Deus por causa do sermão de 5 palavras de Jonas, e até as vacas do rei se arrependem. Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamaríamos de sátira. Essas são histórias sobre figuras conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas, e elas usam humor e ironia para criticar a sua estupidez e as suas falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e ver como todas essas peças se encaixam. A história começa quando Deus fala com Jonas e o encarrega de pregar contra o mal e a injustiça em Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo cruel de Israel. Mas, em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas vai na direção oposta, entrando em um navio que vai para tão longe quanto possível, para Tarsis. Agora, a grande questão aqui é, por que Jonas foge? Ele está com medo? Será que ele simplesmente não gosta de ninivitas e não foi nos dito ainda? Então, o homem de Deus tenta fugir de Deus. E ele embarca em um navio cheio de marinheiros pagãos, e entra no casco do navio e adormece. Então Deus envia uma enorme tempestade para acordar o seu profeta, enquanto, ironicamente, os marinheiros no convés estão bem atentos para tudo o que está acontecendo. E eles conseguem discernir que há um poder divino em ação aqui. Então eles lançam os dados e descobrem que Jonas é o culpado. Então, eles pediram a Jonas que se explicasse. Jonas falou um monte de bobagens religiosas. Ele diz, sim, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Esse cara deve estar brincando, não é mesmo? Deus fez o mar e a terra seca e Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus escondendo-se dentro de um barco? E quando os marinheiros perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz, podem me matar, certo, me atirem ao mar. O que parece meio nobre no princípio, até que você percebe que isso era, na verdade, uma atitude completamente egoísta. Quer dizer, que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então ele coloca o seu sangue nas mãos de marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles estão relutantes, é claro, e se arrependem diante de Deus, mesmo quando o atiram ao mar. A tempestade desaparece, e eles acabam temendo o Deus de Israel. E, ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. À medida que Jonas afunda, Deus providencia um túmulo molhado e estranho para ele. O estômago de um peixe grande. Agora, é claro, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E assim, a morte submarina de Jonas se torna na sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago dessa besta, Jonas profere uma oração, onde ele nunca pede perdão, mas agradece a Deus por não abandoná-lo. E ele promete que obedecerá a Deus daí para diante, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é bastante cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. Então, mais uma vez, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e Jonas obedece. Dizem-nos que Nínive era uma cidade gigantesca, levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega, e aqui está a sua mensagem.
Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. São 5 palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também estranho. Quer dizer, olha o que ele está falando. Não há menção do que os ninivitas fizeram de errado ou do que deveriam fazer para responder. Não há menção de quem pode destruí-los e, mais notavelmente, não há menção de Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas intencionalmente forneceu o mínimo de informação? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou garantir a destruição de Nínive. Simplesmente não há qualquer esforço por parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, o plano não funciona. Porque tão logo ele profere esse sermão de 5 palavras, o rei de Nínive, toda a cidade, incluindo todas as suas vacas, se arrepende, com tristeza e pesar. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados se mostram mais receptivos do que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninivitas e não destrói a cidade. Ora, aqui está a parte brilhante da história. A última palavra do sermão curto de Jonas, subvertido, significa exatamente isso, virado. E pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma ou Gomorra. Mas também pode ser usado para falar de algo que é transformado, como invertido, e transformado na direção oposta. E assim, comicamente, as palavras de Jonas se tornam realidade, mas não da maneira que ele pretendia. Nínive foi subvertida quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final encaixa todas as peças. Jonas está furioso e profere a sua segunda oração. Primeiro ele diz a Deus por que ele fugiu, lá no capítulo 1. Não foi porque ele estava com medo. Pelo contrário, era porque ele sabia que Deus era muito misericordioso. E isso é ótimo. Jonas realmente cita a própria descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Êxodo e a joga na cara de Deus como um insulto. Ele diz que sabia que Deus é compassivo e que encontraria um meio de perdoar esses ninivitas horríveis. Dá para ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas então interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo. Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa os seus inimigos. Para a sorte de Jonas, Deus não obedece e simplesmente pergunta se a ira de Jonas é justificada. Jonas ignora a pergunta e sai da cidade para acampar em uma colina próxima, esperando para ver o que pode acontecer. Quem sabe os ninivitas se arrependam do seu arrependimento e acabem sendo destruídos. Mas o que acontece a seguir é muito estranho. Deus fornece uma planta para proteger Jonas do sol e isso o deixa muito feliz. Mas Deus envia um pequeno verme para comer a planta e Jonas perde a sua sombra. E no calor do sol, Jonas novamente pede a Deus para que o mate. Assim Deus pergunta a Jonas novamente se a sua raiva é justificada. E Jonas resmunga: absolutamente, agora me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas na história do livro. As palavras finais de Deus são o que conclui o livro. Ele diz que esse incidente todo com a videira foi uma tentativa de chegar a Jonas, certo? Jonas ficou todo preocupado e sentimental por causa da vida dessa videira, que ele usufrui somente por um dia. E Deus perguntou a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas.